Olá, então vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito de Reiki. Vamos falar do corpo mental superior. Esse corpo mental superior, ele também é chamado de astral superior, mental abstrato ou corpo causal. De qualquer forma, a gente vai estar se referindo ao mesmo corpo. Esse corpo ele está na quarta camada da aura e ele funciona como um ponto transformador que recebe e também fornece energia que vai de um mundo ao outro. Então, os três corpos antes, que a gente estudou até aqui anteriormente, eles são corpos que ainda se relacionam com a nossa vida física. Então, são corpos que formam a aura, então são corpos que a gente pode considerar corpos energéticos, mas nós, como eu tinha falado já, eles vão subindo. Então, à medida que você vai vencendo, você vai vivendo em uma dimensão superior. E aí, quando você vive nessa dimensão, você está desenvolvendo os seus corpos superiores. Então, os três, não é que eles são inferiores, é necessário a gente passar por eles, até porque ninguém chega ao corpo búdico sem antes ter melhorado, ter passado pelos outros corpos. Então, tudo que a gente vai passando na nossa vida, relacionado aos nossos sentimentos, relacionado ao que a gente tem que vencer, talvez uma doença, talvez um sentimento, talvez uma crença, nós vamos evoluindo os nossos corpos. Então isso leva tempo, dedicação, amor, e a gente vai dia após dia vencendo. Aí, a partir desse corpo, que é o mental superior ou causal, nós vamos falando dos corpos superiores. Então, desse corpo para cima, as camadas são relacionadas com as energias do mundo espiritual. Assim que a gente abre a nossa percepção para essas camadas, a gente começa a perceber também nessa região para cima pessoas ou seres existentes nessa camada que não tem corpo físico. Então, cada dimensão, a partir dessa, nós vamos perceber seres que atuam nessa dimensão. Não se sabe muita coisa, porque esse corpo mental superior, ele já é uma atmosfera, uma camada de energia pura. Então, nem todos conseguem chegar lá. Então, o que a gente tem na literatura, o que a gente tem deixado dos médiuns e nós mesmos, quando nós vamos a essas regiões, a gente precisa estar com o corpo muito bem trabalhado para a gente conseguir ter essas percepções, essas experiências com essas entidades. É como se fossem entidades. Eles não têm corpo físico, mas são seres que atuam lá. Seres superiores que atuam a partir dessa dimensão. Esse corpo é a causa de todas as potencialidades do indivíduo, a aura das causas, do processo que vai se desenvolvendo na pessoa através das suas reencarnações. Ele reflete as forças inconscientes e a subjetividade. O corpo causal resume todo o conhecimento profundo de um ser. Essa aura é de difícil detecção, pois é muito móvel e fica afastada do corpo físico, variando entre 2 ou 3 metros além do corpo físico, de distância do corpo físico. Tem a forma de um trapézio, com a base pequena voltada para baixo, sendo a parte de cima em forma de uma esfera luminosa. Sua percepção, no entanto, lembra um portal grande arredondado dos templos sagrados da arquitetura oriental. Então, essa camada, ela é trabalhada, influenciada pelo nosso quarto chakra, que é o chakra do coração, e é muito ligada à energia do amor. Então, essa quarta camada, o quarto corpo, é o crisol transformador, através do qual passa toda a energia que vai de um mundo para outro. Então, ambas as energias físicas, inferiores e superiores, elas precisam passar pelo chakra do coração, e aí a gente chama de fogo transformador, para se tornar energias espirituais.
É nesse corpo que reside a vontade, a força, a imaginação, a determinação. E nos aspectos ruins, é nesse corpo que fica orgulho, egoísmo, vícios do poder, busca do poder, o apego ao mandar, ao ter a autoridade. É nesse nível, é a partir desse corpo que a gente vai trabalhando essas questões. A gente sabe que tudo na vida tem o seu lado oposto. Nada é concreto. Por exemplo, alto e baixo são variações. Amor e ódio são variações, quente e frio são variações, e da mesma forma acontece o mundo energético. Nós teremos sempre o lado positivo e teremos sempre dentro daquela esfera o lado negativo. Quando eu falo dos corpos da aura, eu lembro muito a camada de Maslow, que foi reanalisada por Hélio Couto, porque tudo se encaixa. Nesse corpo mental superior ou causal, nós podemos trabalhar, nós já podemos começar a viver de uma forma iluminada, mas a gente não pode parar aí, porque se a gente para aí, acaba acontecendo uma possibilidade da gente tender para o lado oposto. Então, se eu tenho muita força de vontade, se eu confio muito em mim, se eu tenho muita imaginação, se eu tenho muita determinação, mas eu trabalho muito isso em mim e eu não desejo subir, desenvolver os outros corpos, conhecer essas outras dimensões, eu posso, infelizmente, tender para o lado do buscar o poder. Eu acabo achando que eu sou muito, que eu sou demais. Nesse corpo, é nesse lugar que muitas pessoas, inclusive médiuns, acabam se perdendo, porque eles têm o poder, muitos deles vêm com o poder de visão, de conversar com outros seres, da intuição, mas chega um determinado momento que esse poder ele vai se transformando em ego. E a pessoa ela fica achando que ela é grande coisa. E ela começa a querer que o universo se dobre perante ela. Isso é muito comum. Inclusive na história da Bíblia, esse foi o pecado do diabo, de Lúcifer. Então, isso é muito comum no ser humano. E aí a gente precisa fazer o quê? Passar por esse corpo, trabalhar as questões que devem ser trabalhadas, mas passar adiante, evoluir, trabalhar esse corpo e subir. Porque quanto mais nós subimos a nossa percepção, e isso é com o tempo, tá, gente? É com o tempo e com o aprendizado. O principal mérito do ser humano é o amor. Se você não tiver amor, eu sempre digo que fica parecendo utopia, fica parecendo palavra bonitinha que a gente ouve na internet, mas não é. Se você não tiver amor com você mesmo, você para no meio do caminho. Por quê? Porque você é um ser humano que veio ao planeta para aprender. A gente fala assim, eu quero ter mais paciência. Deus, me dá mais paciência. E aí o que vem? Será que de repente abre os céus e um potinho de paciência é derramado sobre você? Não. Por quê? Porque isso já é a espiritualidade, já é Deus, já é, enfim, o que você acredita falando com você. Esse primeiro pensamento de eu preciso ter mais paciência já é uma informação que não vem da gente. Já é algo espiritual para você, te avisando que você precisa trabalhar a paciência. E como a gente vai trabalhar a paciência? Como você aprendeu matemática na escola? Como você aprendeu português? Passando por provas, fazendo deveres. Então é exatamente dessa forma. Eu peço paciência. O que acontece? Começa a aparecer na minha vida ocasiões várias que vão me fazer trabalhar a paciência. Mas será que eu vou conseguir da primeira vez? Não sei. Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. E caso eu não consiga, como eu vou tratar a situação? Será que eu vou mais uma vez pegar lá o chicote e dar umas chibatadas em mim? Será que eu vou dizer que tá vendo?
Por que eu vou tentar? Eu não consigo, a minha vida nunca vai mudar. Ou eu vou me tratar com amor? Ou eu vou simplesmente analisar a situação, verificar o que aconteceu, verificar qual foi a minha atitude e o que eu poderia fazer melhor, pensar, analisar, me perdoar, pedir perdão à pessoa, resolver a situação da forma que for possível resolver e continuar seguindo em frente. A nossa mente, o ser humano, ele só consegue mudar dessa forma. O que muda o ser humano é o amor. O ódio não muda. A correção com amor, ela tem o poder de mudar. A correção com ódio não muda. Eu já vi pessoas doentes, próximas ao leito de morte, que não mudaram a sua concepção de vida. Eu sempre ouvi dizer que não vem pelo amor, vem pela dor, né? A dor ensina. Não. Hoje eu tenho certeza absoluta que a dor não ensina. Infelizmente, o nosso sistema da sociedade está montado de forma a você acreditar que se você passar por uma dor muito grande, ela vai ensinar. Não. A punição, ela não ensina. O amor ensina. O que a vida coloca na nossa frente, na maioria das vezes, não é punição. A gente mesmo se pune. A gente acredita, a gente forma uma crença, talvez até sobre Deus. Deus vai me punir se eu fizer tal coisa. Talvez não tenha nada a ver. É uma crença que está na sua cabeça. E a partir do momento que você fizer aquilo, você começa a criar problemas na sua vida, porque você precisa ser congruente. O ser humano precisa ser congruente. Ou seja, eu preciso viver de acordo com o que eu penso. Por isso que os nossos valores e as nossas crenças precisam ser mudadas. Então, com amor, nós passamos pelas situações que a vida coloca na nossa frente. Deus quer punir alguém? Não. Nós sofremos porque nós não conseguimos geralmente passar da melhor forma possível pelas situações, porque a gente tem apego, porque a gente tem ego, porque a gente acredita que a gente não merece, que fulano não pode fazer isso com a gente e que nós estamos sendo injustiçados e a gente se apega. Essa é uma filosofia, eu sempre digo que essa é uma filosofia do budismo que salva, porque o não apego faz com que você não sofra. Quanto mais apego, mais ego. E quanto mais ego tiver na vida do indivíduo, mais difícil é ele se desapegar do lado oposto de tudo e ele conseguir obter a iluminação e evoluir. Existem magos que, a partir do momento que eles chegam num determinado patamar, e agora a gente está falando do corpo causal, mental superior, é a partir desse corpo que ele começa a perceber que a centelha divina do todo de Deus está nele e que ele realmente tem o poder. E é nesse lugar, é nessa atmosfera que reside o perigo. E é como eu já tinha falado anteriormente, é nesse corpo, é nessa dimensão que muitas pessoas espiritualizadas caem. E se você cair, o que acontece? Acontece que você vai ter que passar novamente pelas situações até você evoluir. Ou alguns seres vão retrocedendo, vida após vida, até chegar num momento que a maldade ela fica tão condensada que ele não reencarna mais. Esse é um assunto já para cursos de espiritualidade que eu pretendo lançar futuramente, mas o importante entender aqui é que mesmo quando você chega, e nós devemos chegar, seria bom que todo ser humano chegasse,
e você começasse a manipular a sua força, a sua determinação, a sua imaginação no mental superior, ainda assim, nós precisamos ter cuidado com o orgulho, com o egoísmo, com o vício do poder. Esse nível mental superior é um nível perigoso, é um nível que a gente precisa passar com consciência. Para quem? Para o outro? Não, para mim mesma. Se eu, Gabriela, paro no mental superior e dali, dessa consciência de força, de poder, a gente sabe que aquilo que eu imagino eu crio. Então é no mental superior que eu começo a perceber, a ter realmente essa consciência de que o que eu crio se torna uma realidade na atmosfera mental. E aquilo chega para o meu físico. Cedo ou tarde chega para o meu físico. Mas o que eu estou criando? A minha atitude está traçando o meu destino. E ele pode não chegar hoje, ele pode não chegar mês que vem, mas caso eu não tenha atitudes para reverter a situação, ele uma hora vai chegar. Então nós falamos aqui do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental inferior, e daí já ficou entendido que esses corpos eles são relacionados, a gente pode colocar eles como corpos talvez inferiores, porque eles estão intimamente relacionados à vida extremamente física, material, e aí nós começamos agora a falar dos corpos superiores. Então começa do mental superior, e aí agora nós vamos falar do corpo búdico e do corpo átmico.